Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. A serva de Naamã, a missionária inesperada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender Tua palavra e possamos apreender a partir dela as lições que vão nortear a nossa vida. Abençoa-nos nesta hora. Edifica o Teu corpo, que é a igreja, e exalta acima de qualquer outro nome o Teu próprio nome. Nós oramos assim, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Esta é uma passagem conhecidíssima das Escrituras. Trata da experiência de uma menina que acabou dando ordem para o comandante de um exército, de que escreveu a sua história e, a partir dela, um capítulo especial na Bíblia. Eu queria chamar sua atenção para alguns pontos introdutórios, para que a gente possa entender e compreender a passagem diante dos nossos olhos. Primeiro, apontar aqui a quebra da aliança de Deus. Hoje pela manhã, quando eu preguei sobre 2 Crônicas 7, eu lembrei a vocês que Deus, o nosso Deus, é um Deus de alianças. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, a chamada aliança deuteronômica, que foi feita a partir do Sinai, repetida em Deuteronômio capítulo 30. Falei sobre a aliança que foi ratificada em Josué 24. Moisés já tinha saído de cena e o povo está prestes a entrar na terra prometida. E Josué vai relembrar ao povo a aliança que Deus havia feito e eles vão ratificar uma vez mais, prometendo cumprir as ordens do Senhor. E falamos também sobre a aliança de Deus com Davi. E quando a gente fala de aliança, nós estamos falando de uma coisa que nós conhecemos bem no direito brasileiro: os contratos. Quando você assina um contrato, nesse contrato estão previstos todas as cláusulas, onde há deveres dos dois lados. E quando Deus estabeleceu aliança com o seu povo, Deus estabeleceu os deveres que o seu povo deveria cumprir para com ele, e aquilo que ele faria em favor do seu povo, se o seu povo cumprisse essa aliança. Mas vocês sabem, olhando a história bíblica, que Deus jamais violou sua aliança, que Deus nunca quebrou suas promessas, mas de forma recorrente, a nação de Israel violava aquilo que havia prometido e quebrava a aliança com o Senhor. O texto de hoje apresenta um cenário como esse. Mais uma vez Israel tinha quebrado a aliança com Deus. Tinha sido infiel aos votos que havia feito para com Deus. E todas as vezes você sabe que nós violamos a lei de Deus, nós sofremos as consequências dessa violação. E isso vai nos levar ao segundo ponto: um instrumento do juízo de Deus. Como o povo havia quebrado a aliança do Senhor, e na aliança estava previsto as bênçãos e também as sanções, a Bíblia diz que Deus entregou aquele povo
na mão dos seus inimigos. Hoje, lembrando ainda o sermão de hoje cedo, nós falamos sobre as formas que Deus utilizava para, de alguma forma, disciplinar Israel. Deus podia fazer isso cerrando os céus, fazendo com que a chuva não caísse. Deus podia mandar o gafanhoto para destruir a lavoura. Deus podia permitir as enfermidades. Eram instrumentos que Deus utilizava. Mas aqui nesta passagem, Deus vai usar um outro instrumento. Um inimigo. Um povo que vivia ao lado de Israel. Deus vai usar a Síria. E é curioso que Deus manifesta a sua soberania desta forma. Deus vai usar o próprio inimigo para ser a vara da disciplina do seu povo. Deus usa quem quer, quando quer e como quer, porque Ele é soberano. Diz aqui o texto, verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, dera vitória à Síria. E aqui, por favor, presta atenção nisso. Naamã não era crente, Naamã era ímpio, Naamã era incrédulo, Naamã fazia parte de um povo inimigo de Israel, mas foi por ele que o Senhor disciplinou a Israel. Ele foi a vara da disciplina de Deus. É por isso que tantas vezes na Bíblia você vai encontrar Deus se utilizando de elementos inesperados. Por exemplo, quando você lê a história do cativeiro, Deus vai se referir a Ciro, rei da Pérsia, dizendo: Ciro é o meu pastor. E Ciro não era crente, mas Deus se utilizou dele. Deus fez dele seu instrumento para a libertação do seu povo, chamando-o de seu pastor. Deus pode usar a quem Ele quer, do modo como Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é o Deus soberano, o Deus que tem controle de todas as suas criaturas. Terceiro lugar, um instrumento da misericórdia de Deus. Porque você sabe que sempre que o juízo de Deus se manifesta, ele sempre vem acompanhado da misericórdia de Deus. Diz a Bíblia que quando a Síria invadiu Israel e pilhou a nação de Israel e levou os cativos, diz a palavra de Deus que entre os cativos levaram uma menina. E note para onde vai essa menina. Ela vai exatamente para a casa do seu captor. Ela vai para a casa de Naamã, que era o comandante do exército. Você vai pensar assim, isso foi uma grande coincidência. Mas você sabe que na vida do crente não existe coincidência. Na vida do crente não tem sorte nem azar. Na vida do crente o que existe é providência. Foi pela providência de Deus entre tantas meninas e entre tantos cativos que exatamente esta menina fosse parar na casa de Naamã. Porque ela vai ser um instrumento que Deus vai usar para manifestar sua misericórdia na vida dele e para manifestar inclusive a sua misericórdia na própria nação de Israel. Porque a Bíblia diz que é a partir daqui que a Síria nunca mais vai invadir Israel para atacá-la. A paz vai ser estabelecida naquele tempo da história pela instrumentalidade dessa menina. Deus tem seus instrumentos. E note que muitas vezes Deus vai usar instrumentos inesperados. Porque Deus não vai mandar um profeta para a casa de Naamã. Deus vai mandar uma menina. Com que idade? Nós não sabemos. Mas a ideia que o texto sugere era que era uma menina na tenra idade, bem pequena, ainda muito nova. Mas Deus se utilizou dela porque Deus pode usar a qualquer um. Deus usa quem quer, quando quer e como quer. Ele põe e Ele dispõe, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Quarto lugar, o valor do ensino sobre Deus. E aqui eu estou me referindo ao ensino religioso dentro de casa. A importância que ele tem. Nós não sabemos quanto tempo os filhos vão ficar conosco. Nós somos pais, eu sou pai também. E se a gente pudesse ficar com os filhos, não é? Protegê-los para sempre.
Tem pai que até sugere, não vai embora não, aqui faz uma outra casa aqui em cima. Faz um puxadinho aqui em casa, porque quer que os filhos fiquem por perto. Mas os filhos precisam seguir suas vidas. Os filhos precisam seguir seu caminho. Eles precisam construir a própria história, construir a própria família. Agora, a grande questão para nós não é se os filhos vão ficar para sempre, mas se nós estamos preparando esses filhos para o momento que eles vão deixar o ninho. E os pais desta menina, nós não sabemos quem eram. Mas certamente, sem poder prever futuro, durante o tempo em que eles estiveram com esta menina, impregnaram a mente e o coração dela sobre as verdades acerca de Deus. Falaram de Deus para ela. Incutiram a fé no coração dela. De maneira que quando ela foi arrancada de casa, quando ela foi levada entre os cativos e tornou-se escrava na Síria, quando essa menina abre a boca, Deus fala por intermédio dela. Ela comunica uma fé insofismável. A sua fé era uma fé tão profunda que a sua fé influenciou destinos de 2 nações. Note que primeiro ela fala e convence sua senhora. Ela fala e convence o seu senhor. Ela fala de uma forma tão convincente, com uma fé tão profunda, que as palavras dela chegam ao conhecimento do rei da Síria. O rei da Síria vai expedir um documento, vai expedir uma carta para o rei de Israel, com base naquilo que a menina falou. Eu tenho aprendido, irmãos, que a incredulidade, ela influencia, desânimo influencia. Senta do lado de uma pessoa desanimada, não vai dar nada certo, você vai sair desanimado. Senta do lado de uma pessoa incrédula, você vai ficar impregnado de incredulidade. Vocês devem estar lembrados da história que está narrado em Números 11, quando os filhos de Israel estão acampados em Cades Barneia, há 15 dias de caminhada até a terra prometida. E diz a Bíblia que Moisés antes tinha enviado os espias para olhar a terra, e eles olharam, examinaram a terra, trouxeram documentos visíveis, tangíveis, para provar que a terra era realmente boa. E diz a Bíblia que, a despeito da palavra de Josué e Caleb, vamos, avancemos, Deus vai nos dar essa terra, Deus já nos deu esta terra. Diz a palavra que o testemunho de 10 testemunhas, dizendo que a terra era realmente boa, mas eles não eram capazes de enfrentar inimigos tão poderosos, influenciou a nação de Israel. Havia quase 3 milhões de pessoas lá, mas com base na palavra de 10 pessoas, diz a Bíblia, que eles choraram a noite toda e decidiram recuar. E você sabe que por causa daquele recuo, Israel ficou andando em roda no deserto durante 40 anos sem chegar em lugar algum. Porque a palavra da incredulidade influenciou. A palavra do desânimo influenciou. Mas eu tenho aprendido também que a palavra da fé influencia. Senta do lado de uma pessoa que tem fé no seu coração. Você pode estar com caixa baixa, ou baixo. Você pode estar desanimado. Mas quando você ouve uma palavra cheia de autoridade, cheia de fé, o seu coração se enche. A fé é contagiante, irmãos. A fé dessa menina contagiou. Contagiou a patroa. A patroa falou para o marido, contagiou o marido, contagiou o rei. E depois vai contagiar, inclusive, a comitiva que vai acompanhar Naamã até a terra de Israel. Isso aqui é uma lição para nós. A gente deveria abrir a boca e ser um instrumento de cura, de restauração na vida das pessoas. Todos os dias nós temos pessoas próximas de nós que estão desanimadas, estão abatidas, precisando de uma palavra de fé. Mesmo que você seja só uma menina, se você tiver fé profunda em seu coração e abrir a boca para comunicar isso, você vai influenciar muita gente. Amém? Vamos olhar para a história. Vamos tirar algumas lições acerca dessa menina. Primeiro, o sofrimento da menina. Irmãos, ela foi para um outro país
E ela não foi para fazer intercâmbio educativo, acadêmico. Essa menina foi levada para longe de casa. 400 quilômetros. País diferente, cultura diferente, religião diferente. E ela não foi para fazer um intercâmbio, para aprender outra língua, para aprender alguma coisa que pudesse dar a ela a ascensão na vida. Ela foi levada como escrava. Ela foi arrancada dos braços dos pais. Foi levada para longe da sua casa e ficou sem notícia dos pais. Possivelmente os pais dela também foram levados como escravos e colocados em algum lugar da Síria onde ela não sabia onde estavam. Imagina o sofrimento dela. E aqui um princípio para nós. Se alguém falou para você que a vida com Deus é vida de facilidade, se alguém disse para você que andar com Deus é só vitória, que é só bênção, que é só alegria, não lhe disse toda a verdade. E note que eu não estou negando que andar com Deus é alegria, não estou negando que andar com Deus implica em vitórias, não estou negando que andar com Deus implica em muitas bênçãos. Mas eu estou dizendo que não é somente isso. Nós temos aqui uma menina crente, fiel a Deus, que conhece a Deus, que fala de Deus, mas que está passando por um grande sofrimento em sua vida. Irmãos, ela foi levada como escrava, sem direitos, sem salário, sem liberdade. E o sofrimento dela não para por aí. Porque ela não é apenas levada como escrava, ela é colocada na casa de um homem leproso. Essa menina aprendeu na sua terra o quanto a lepra era perigosa. Em sua terra, os leprosos não comandavam o exército como na Síria. Se Naamã fosse um judeu, ele jamais seria comandante do exército, porque ele estaria numa colônia de leprosos. Ele estaria separado do convívio, inclusive da própria família. Em Israel, os leprosos andavam com um chocalho pendurado no pescoço. E na medida em que pessoas se aproximavam, os leprosos gritavam, imundo, imundo, para mantê-las distante, porque a lepra é uma doença infecto-contagiosa. Mas ela vai ter que conviver com ele na casa dele, vai ter que lavar o copo dele, vai ter que lavar a roupa dele, vai ter que preparar comida para ele. Você já imaginou a situação dela? Não somente isso, ela está na casa de um homem idólatra. Essa judia aqui era uma judia monoteísta, que amava Deus e que reconhecia um único Deus. E ela vai para a casa de um homem que se curva diante de um ídolo chamado Rimon, que era a principal divindade da Síria. Ela que aprendeu nas escrituras sobre o nojo que Deus tem dos ídolos, teve que conviver com um homem idólatra. Mas ainda, ela está na casa de um inimigo de sangue, de um inimigo do seu povo, de alguém que há pouco havia levado Israel a uma grande derrota. Você imagina a situação dela? Como que você reagiria no lugar dela? Você reclamaria da situação? Você blasfemaria contra Deus por causa dos sofrimentos? Afinal, ela poderia ter dito, ó Deus, eu sou uma menina muito fiel ao Senhor. Eu sou uma menina crente, eu confio no Senhor, por que esse sofrimento na minha vida? A vida com Deus muitas vezes reserva sofrimentos. Mas como eu digo sempre a vocês, eu não posso controlar as situações da vida, mas eu posso decidir como que eu vou reagir diante delas. E ela vai procurar reagir da melhor forma diante do sofrimento que lhe é imposto. Segundo detalhe importante na história dela é a sua compaixão. Note que ela está na casa de um inimigo. Ela está na casa do seu captor. Ela está na casa do homem que a levou para longe da sua família, para longe dos seus pais. Ela poderia olhar para ele e dizer assim, e esse homem é um leproso. Eu quero mais é que ele morra. Eu tenho ódio desse homem porque esse homem me arrancou da minha terra e me colocou na condição de escrava. Irmão, se essa história dissesse que essa menina odiava o seu Senhor, nenhum de nós estranharíamos o fato. Porque por muito menos nós nutrimos ressentimento de alguém.
Mas em vez de odiá-lo, ela olhou para ele com um olhar de compaixão. E sabe o que é lindo nessa história? É que a menina escrava era a verdadeira pessoa livre dentro daquela casa. E ela vai olhar para o seu captor e dizer assim: coitado, esse homem está doente, esse homem está morrendo. Ele pode ser um comandante diante do exército, mas quando ele chega em casa e tira a farda dele, veja o corpo dele está sendo comido pela lepra. Irmãos, ela olhou para aquele quadro e não pôde agir com indiferença. Chamou sua senhora e disse assim: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta da minha terra, porque ele seria curado da sua lepra. Ela está exercendo compaixão para a pessoa que era a sua inimiga. Ela está agindo com compaixão diante daquele que só lhe fez mal. Essa menina foi uma bênção. E essa menina vai impor a bênção de Deus no lugar da sua captura. Ela vai impor a bênção de Deus para a vida daquele que até então só lhe havia feito um mal. E aqui deixa eu abrir um parênteses importante. Nós não precisamos de um cargo. Nós não precisamos de uma função para sermos bênção. Há um tempo atrás, uma pessoa que deixou a nossa igreja, a nossa comunidade, disse assim: eu estou indo embora porque eu acho que eu posso ser mais útil em outro lugar. Essa pode ser uma alegação de alguém. Como se para uma pessoa ser útil num lugar, ela precisasse de um cargo. Ela precisasse de uma função. Alguns dias atrás eu ouvi de um pastor da Assembleia de Deus, em Paulo Afonso, lá na Bahia. Aquele pastor estava no seu ministério, na igreja local, com vários pastores membros na igreja. E todos eles se queixando da pouca oportunidade que o pastor da igreja titular estava dando a eles para pregar no púlpito da igreja. E a queixa era constante. E aí um domingo de manhã esse pastor reuniu a igreja e disse: irmãos, nós temos aqui uma comunidade bem próxima, onde não existe nenhuma igreja. Ainda não existe nenhum trabalho evangélico lá e tem muita gente lá. Nós precisamos chegar lá e montarmos uma nova igreja, pregarmos o evangelho para eles. E eu desafio os pastores da igreja para estarem aqui sábado que vem de manhã, para irmos para lá. Pergunta: quantos pastores apareceram? Quantos? Nenhum. Aí quando o pastor titular da igreja está pensando em desistir do trabalho, chega um rapazinho, um violão pendurado no pescoço, uma bicicleta e uma caixa de som assim atrás da bicicleta amarrado. Era o filho do pastor. E o pastor perguntou assim para ele: para onde você vai? Disse: eu vou lá para a comunidade. O senhor não disse que tem que pregar o evangelho lá para eles? O senhor não disse que quer plantar uma igreja lá? Estou indo lá para pregar. Ele pegou a bicicletinha e foi. Chegou lá, bateu na porta de uma senhora: a senhora pode me dar um pouco da energia para eu poder ligar a minha caixa? Eu posso pregar aqui na porta da sua casa? Energia cedida, ele começou a tocar o violão, cantar alguns hinos, abriu a Bíblia e começou a pregar. A senhora que ouvia de longe se aproximou, veio ao encontro dele dizendo: olha, eu criei, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Primeiro fruto naquela comunidade. Ele desmonta o equipamento, coloca na bicicleta, está indo para casa, um senhor o chama. Diz assim: olha, eu não lhe conheço, mas minha esposa estava te ouvindo lá de casa e gostou muito do que você falou. Você tem um lugar para pregar aqui? Não, não tenho. Pois eu tenho 2 bares aqui na comunidade. Eu vou fechar um bar e a partir de sábado você pode pregar lá. Agora o que é interessante é que nessa comunidade hoje existe uma grande igreja com quase 1000 membros. Porque alguém resolveu ser a bênção. E não precisou de um cargo, não precisou de uma função, não precisou de um título, só se colocou nas mãos de Deus. Eu lhes pergunto: qual o nome dessa menina? Qual o nome dela, irmãos? Ninguém sabe, é anônima. Qual era a idade dela? Ninguém sabe, mas era bem nova. Qual era o cargo que ela tinha na igreja? Ela não tinha cargo nenhum.
Mas ela se pôs nas mãos de Deus. E ela foi um instrumento de Deus, ela foi a missionária inesperada, que vai trazer paz para Israel e Síria, que vai impor a bênção de Deus na casa de um comandante. Portanto, nós não precisamos ter isto ou aquilo para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu já fui chamado aqui na igreja por jovens, pastor, eu estou querendo ir para o seminário porque eu quero ser usado pelo Senhor. Quem disse para você que você precisa ir para o seminário para ser uma bênção nas mãos do Senhor? Você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor sem precisar de seminário. Terceiro lugar, a firmeza da menina. O que é admirável nessa menina é que ela vai para um outro país, ela vai para a casa de uma pessoa muito rica e ela não se deixa fascinar pelo glamour da Síria. Ela não se deixou aculturar, ela não se deixou influenciar pela vida em outro lugar. Nós temos aqui uma jovem neste auditório que daqui a pouco vai estar fazendo viagem de intercâmbio para um outro país. O grande desafio é que vá para longe, mas conserve os princípios que aprendeu aqui. Porque essa menina vai para a Síria, mas ela continua agindo como uma judia monoteísta. Ela não se deixou influenciar pelos costumes daquele outro país. Ela não abraçou a fé e os costumes de lá. Ela se manteve firme. Você sabe que a adolescência é uma fase muito bonita da vida, mas a adolescência também é a fase mais perigosa da vida. É exatamente nesta fase da vida que muitos adolescentes e jovens abandonam a igreja, porque são criados dentro do estreito limite da fé, aprendendo as coisas de Deus dentro da igreja, mas sem experimentar as coisas lá de fora. Chegam à adolescência, vão estudar, vão para a universidade, contato com este, contato com aquele. Aqui tem coisas mais bonitas do lado de fora da igreja que você nunca viu. Se deixam fascinar muitas vezes por essas ofertas, por essas propagandas do mundo, e aí abandonam o evangelho. Mas note esta menina, ela vai para longe. Ela fica longe dos pais, longe da sua religião, longe do seu povo, longe da sua terra, mas ela manteve firme os princípios que havia aprendido em casa. Ela teve firmeza diante dos embates. Ela teve firmeza com relação à sua fé. Quarto lugar, a ousadia da menina. Note que ela vivia num mundo de homens. Ela vivia num tempo, por exemplo, em Israel, quando um homem era casado e ele tinha um jumento, o homem ia na frente com o jumento e a mulher vinha lá atrás, porque o jumento tinha mais valor do que a própria esposa. O mundo não sabe. A elevação da mulher não veio com a cultura ou com esse desbravamento da cultura popular. Quem elevou a mulher foi Jesus Cristo. A Bíblia vai usar o Evangelho de Lucas para mostrar a importância que Jesus deu às mulheres. Foi uma mulher que testemunhou pela primeira vez a ressurreição de Jesus. Foram as mulheres que prepararam seu corpo para colocá-lo na sepultura. Foram as mulheres que estiveram em pé junto à cruz do Salvador quando todos os discípulos tinham dado em retirada. Foram as mulheres que com as suas finanças sustentaram o ministério de Jesus. Foi Jesus que deu vez e voz às mulheres. Mas essa menina está vivendo num mundo onde a palavra de uma mulher não tinha valor nenhum. A palavra de uma mulher num tribunal só teria algum valor se ela estivesse acompanhada de um homem. Agora imagina que ela não era uma mulher, era uma menina. A palavra de uma menina tinha muito menos valor ainda. Mas ela teve muita ousadia, porque ela abriu a sua boca e falou acerca do seu Deus. Ela estava lidando com uma barreira racial, porque está diante de um inimigo do seu povo. E note que em 1945,
a Síria investiu bastante recurso na chamada Liga Árabe para impedir a criação do Estado independente de Israel. 77 anos atrás, a Síria investiu grande quantia em dinheiro para impedir a criação do Estado de Israel. Se a inimizade ainda perdura até hoje, imagina como era nos dias dessa menina. Tinha uma barreira racial, tinha uma barreira social, ela era uma escrava. O Naamã era um comandante, era alguém que trafegava nos palácios. Diz a Bíblia que ele era um grande senhor diante do rei da Síria. A patroa dela era uma mulher muito rica, e ela era apenas uma escrava. Havia uma barreira social. Mas você sabe que também havia uma barreira espiritual, porque ela estava na casa de gente pagã, e ela era a única crente. Mas ela foi ousada em abrir a sua boca e falar da sua fé. Ela disse: oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta da minha terra, porque ele o curaria da sua lepra. Sabe o que é lindo nessa história? É que ela não se envergonhou de Deus, nem se envergonhou do profeta da sua terra. Ela está falando isso para a gente poderosa do ponto de vista social, e está falando de um homem muito simples que era o profeta Eliseu. Mas ela aprendeu uma coisa importante com os pais, que antes do ter, a gente precisa ser. Que mais importante é ser do que ter. E por causa daquilo que ela era, ela impôs a bênção de Deus para a gente que apenas tinha. Para a gente que apenas tinha coisas, mas que lhe faltava o principal. Quinto lugar, a convicção da menina. Que ela disse: oxalá meu Senhor estivesse diante do profeta que está em minha terra. E agora presta atenção, ela não disse talvez ele o curaria da sua lepra. Ela não disse quem sabe ele não será curado da sua lepra. Ela disse pelo contrário, ele seria curado da sua lepra. Ela estava convicta do poder de Deus. Ela estava convicta que se Naamã comparecesse diante de Eliseu, ele seria restaurado. Isso é fé, isso é convicção. O filósofo Bertrand Russell disse, e ele era um homem inimigo do evangelho, contrário à fé, mas ele disse que só havia um tipo de gente que ele parava para ouvir. Gente que tinha convicção daquilo que afirmava. Certamente Bertrand Russell ouviria essa menina, porque ela não titubeia no seu testemunho. Ela tem convicção daquilo que fala. Nós temos, sexto lugar, o conhecimento da menina. O que ela disse? O profeta que está em Samaria. Irmãos, ela conhecia o endereço da bênção. Ela sabia onde a bênção podia ser encontrada. Ela podia indicar com precisão o caminho para quem estava perdido. Nós conhecemos o caminho. Note que a informação dela foi tão precisa que Naamã vai sair da Síria com uma comitiva e vai parar na porta do profeta Eliseu. Porque alguém lhe mostrou com precisão o caminho. Quanta gente se aproxima de nós e está perdida, precisando de alguém que aponte o caminho certo. Nós sabemos indicar? Sétimo e último lugar, a recompensa da menina. O que será que Naamã deu para essa menina quando ele voltou para casa? A Bíblia não diz. Note que ele volta para casa não apenas curado fisicamente. Ele volta para casa curado também espiritualmente. A Bíblia diz que na volta para casa, Naamã levou uma porção de terra de Israel. Para quê, irmãos? Para colocar na sua casa, para todos os dias dobrar o joelho sobre aquela terra e adorar e orar ao Deus de Israel. Na ida dele a Israel, ele não foi apenas curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente. Imagina o sentimento dele em relação a esta menina, porque foi ela um instrumento para que ele conhecesse a Deus. Será que ele deu um abraço? Um beijo?
Será que ele deu um presente? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Naquele grande dia do tribunal de Cristo, quando todos os homens e mulheres serão retribuídos conforme as suas obras, eu gostaria de estar em algum lugar no mirante da história para contemplar o momento em que o Senhor vai recompensar esta menina. A Síria era um país pagão. A última estatística que eu li sobre a Síria, 2018, 2,5 milhões de cristãos. Sabe quem lançou a primeira semente? Esta menina. Por causa dela, milhões de pessoas foram salvas. Muitas ainda serão no curso da história, inspirados na história dela. Ela vai receber uma grande recompensa. Em vez da gente ficar chorando e lamentando os problemas da vida, nós deveríamos aproveitar as ocasiões e as oportunidades que a graça de Deus põe diante de nós para impormos a bênção de Deus e frutificarmos onde Deus nos tem colocado. E eu posso lhes garantir que Deus tem nos dado muitas oportunidades. Uma das frases mais bonitas do apóstolo Paulo é esta: a graça de Deus não foi vã para comigo. A graça de Deus não foi vã para comigo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele disse: eu não tive todas as oportunidades. Nem todas as oportunidades foram colocadas diante de mim. Mas todas as oportunidades que a graça de Deus pôs diante de mim, eu aproveitei, porque a graça de Deus não foi vã para comigo. Quantas oportunidades em que a gente tem desperdiçado a graça de Deus, em que a gente poderia ser um instrumento de bênção para a vida de alguém. Agora então eu vou terminar. E eu queria lembrar para vocês duas coisas importantes. A primeira, vamos juntos? Podemos cooperar com Deus, por mais simples que sejamos. Qual é o nome da menina? Quem sabe? Ela é uma anônima entre muitos anônimos da Bíblia. Note que a heroína da história não era uma pessoa destacada. E eu penso que o fato do seu nome ser ocultado para nós, dela ser uma anônima para nós, é proposital. Porque Deus quer mostrar para você e para mim que por mais simples que a gente seja, nós podemos cooperar com Deus. O herói aqui não é Billy Graham. O herói aqui não é Dwight Lyman Moody. O herói aqui não é Charles Haddon Spurgeon. A heroína aqui é uma menina. Em tenra idade. Uma escrava. Mas que se deixa usar nas mãos do Senhor. Que empresta os seus lábios para falar a palavra do Senhor. Que comunica a sua fé. E aqui uma pergunta: o que teria acontecido se ela se calasse? Porque ela poderia olhar para Naamã e dizer assim: ele é meu inimigo, eu quero mais é que ele morra. Ou ela poderia dizer: eu aqui sou escrava, eu vou fazer meu serviço aqui de qualquer maneira. Ela não fez assim, ela agiu da melhor forma possível. E colocou-se à disposição de Deus para cooperar com ele. E porque ela cooperou com Deus, não só Naamã foi salvo, mas Deus trouxe implicações na história por causa da atitude dela. Você está aqui dizendo assim: ah, quem sou eu, pastor? Sou uma pessoa tão pequenininha. Ah, pastor, eu tenho tão pouco conhecimento. Pois você pode ser a resposta de Deus. Você pode ser um instrumento que vai cooperar com Deus. Porque Deus sempre se utiliza de gente pequena. Deus sempre se utiliza de gente humilde. Você não precisa ter todos os conhecimentos para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você deve estar lembrado da mulher samaritana. Conversou com Jesus junto ao poço. E diz a Bíblia que ela abandonou o seu cântaro, deixou o cântaro e foi para a cidade falar de Jesus. Quanto conhecimento ela tinha de Jesus? Tão pouco. Uma conversa. Mas o pouco de conhecimento que ela tinha, ela usou para convencer os outros a respeito de Jesus Cristo. E sabe o que diz a Bíblia? Toda a cidade foi ao encontro do Senhor por causa do testemunho dela.
E aí você fica aqui dizendo, eu sou tão pequenininho. É de gente pequena que Deus quer mesmo. Porque quando Deus usa gente pequena, no final da história, sabe quem é glorificado? Deus. Por que Deus escolheu Israel? Há poucos dias atrás, Marlene e eu viajamos para Minas Gerais, porque eu fui pregar na inauguração do novo templo da congregação. E no caminho ela foi falando assim, poxa, Deus não podia ter escolhido o Brasil, tão grande, tão bonito, tanta riqueza. O Brasil seria uma potência, não é? Um país tão bonito como o nosso, tão rico como o nosso, nas mãos de gente tão ruim. Mas aí eu disse para ela, e ela sabia disso, ela sabe perfeitamente disso. Sabe por que Deus escolheu Israel? Porque Israel é pequeno. Porque se você viajar em Israel, como eu viajei em Israel, você faz uma viagem de 1h30, de um ponto a outro, você chega no extremo, você fala assim, mas Deus escolheu esse lugar. Eu andei pelo deserto de Judá e falando, meu Deus do céu, aqui só tem pedra. E eles estão plantando no meio do deserto, no meio de pedras. Por que Deus escolheu esse país tão pequeno, tão inexpressivo? Porque Deus gosta de pegar gente pequena, Deus gosta de coisas pequenas, para que no final a glória seja somente dele e de mais ninguém. Você é pequeno? Ponha-se nas mãos do Senhor. Tem pouco conhecimento? Ponha-se nas mãos do Senhor. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade. Quanto de Bíblia eu conhecia? Pouco. Pergunta para minha esposa qual era o tema dos meus sermões. Eu só pregava sobre morte. Não tinha outro assunto. Mas eu posso lhe garantir que sempre que pregava havia gente vindo à frente, recebendo a Jesus Cristo. Eu batizei 760 pessoas no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque Deus gosta de gente pequena. Os altivos ele abate, os pequenos ele eleva. Deus vai usar a vida dessa menina. Segundo lugar, podemos cooperar com Deus, mesmo havendo grandes obstáculos. Aqui está você dizendo, eu não sou uma bênção, porque tem muito obstáculo no caminho. Você já deve ter ouvido uma frase na igreja, santo de casa não faz milagre. Está na Bíblia, disse alguém para mim outro dia. O senhor sabe, está lá na Bíblia. Santo de casa não faz milagre. Eu falei, me mostra onde está na Bíblia. Que eu nunca li isso na Bíblia. Isso é uma conversa fiada do diabo. Dizer para a gente que a gente não pode ser bênção no meio da nossa família. Que a gente não pode ser bênção no lugar onde a gente vive. Porque eu leio as Escrituras e vejo gente cooperando com Deus, mesmo diante de grandes obstáculos. Você pode ser o único crente da sua casa. Você pode ser a única pessoa salva na sua empresa. Você pode ser o único jovem temente a Deus na sua universidade. Mas mesmo havendo grandes obstáculos, você pode cooperar com Deus. O apóstolo Paulo colheu grandes frutos a despeito das adversidades. Paulo foi preso. E ele escreveu 13 cartas. 4 ele escreveu da prisão. São chamadas as epístolas da prisão. Porque Paulo aproveitou o tempo em que ficou preso para escrever. Ele aproveitou o tempo que ficou preso para evangelizar os soldados da guarda pretoriana. Paulo aproveitou bem as oportunidades e ele disse uma coisa, a palavra de Deus está livre. Ele estava preso, mas a palavra de Deus estava livre. Ele aproveitou as oportunidades e cooperou com Deus, mesmo diante de grandes obstáculos. José foi para o Egito. Foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, depois foi lançado na prisão. Quantos obstáculos na vida dele. Mas num determinado dia, de manhã ele estava na prisão e à noite ele estava sentado no trono do Egito. Ele aproveitou as oportunidades, mesmo havendo grandes obstáculos. Deus pode se utilizar da sua vida. Você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, para abençoar muita gente. Quem sabe não está sentado aqui neste lugar hoje à noite, aquela pessoa que Deus vai usar para mudar o curso dessa nação. Aí você diz assim, quem sou eu?
Você pode ser um instrumento que Deus vai usar, porque Deus usou uma menina. E por causa da instrumentalidade dela, ela interferiu na história. Ela interferiu na relação de Israel com a Síria. Deus pode usar alguém hoje? Pode. Pode ser você? Pode. O que você precisa? Colocar-se tão somente nas mãos do Senhor. Deus só pode usar quem se habilita. Deus só pode usar aquele que se coloca nas suas mãos. Um dia, um pastor, fazendo desafio para a oferta missionária, os crentes começaram a sair dos seus lugares e colocando as ofertas no gasofilácio. Aí saiu lá do fundo um menino, veio à frente, a mão vazia. Disse assim para o pastor: pastor, eu não tenho oferta para dar, mas eu queria dar a minha vida. E como naquela igreja também havia salva, aquela bandeja para recolher as ofertas, ele pediu para o diácono: o senhor pode abaixar um pouquinho a salva? Ele abaixou. O senhor pode abaixar um pouquinho mais? Pode. Até que a bandeja chegou ao chão. E ele então subiu sobre ela. Disse: eu não tenho dinheiro, mas eu quero colocar a minha vida. Hoje você pode colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer para Deus: Deus, eu quero cooperar contigo. E todas as vezes que alguém decidiu cooperar com Deus, Deus também cooperou com ele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, todos nós. Vamos colocar nossa vida à disposição de Deus, irmãos. A nação brasileira encontra-se com muitos problemas, mas porque muitos dos crentes se omitiram, deixaram de ser um instrumento que Deus poderia usar. Que não aconteça isso conosco. Vamos falar com o nosso Deus e assim a gente vai se despedir do encontro de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor disponha de nós. Que o Senhor use a nossa vida. Dá-nos a firmeza, a convicção desta menina, para sermos uma bênção do Senhor onde o Senhor nos tem colocado. Que nós possamos frutificar em toda e qualquer situação. Possamos frutificar em todo e qualquer lugar onde o Senhor nos plantar. Que o Senhor possa colher a partir de nós frutos lindos, bonitos e viçosos para a glória do Seu nome. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Despede o teu povo com a tua paz. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Concede-nos uma semana vitoriosa e uma noite feliz. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito por nós. Obrigado pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus.